Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem o som? Como é que todo mundo conseguindo ouvir? Vamos lá, então, 14 horas e 13 minutos. Vamos dar início à nossa reunião. Muito bom estar aqui com os senhores hoje. O nosso assunto hoje é, então, sobre a decisão do Tribunal de Contas, né, atual, em relação à relação dos municípios em relação aos bancos oficiais e os bancos privados, que ali também se encaixa a questão das cooperativas de crédito, né, os bancos cooperativos. Eu só vou pedir licença para os senhores, antes da gente iniciar o nosso assunto principal da reunião, para apresentar resumidamente aí quais são as capacitações, a programação de capacitações 2023 aos municípios clientes do Grupo Pública, e muito importante aí, convidamos os senhores a estar participando aí das nossos eventos que ainda vão acontecer nesse ano de 2023. Lembrando que todos os nossos eventos para os clientes do Grupo Pública não tem limite de inscrição, não tem custo de inscrição, ok? Então, gente, essa semana, dia 2, 3, 5 e 6, então, é uma reunião técnica de contabilidade, serão em aproximadamente aí 40 minutos por dia, que vamos tratar de assuntos importantes, né, e com os municípios clientes, assuntos de interesse dos municípios clientes, tá? Dia 20 do 10, né, 20 de outubro, organizamos aí uma capacitação junto com a parceria do SESI, sobre saúde e segurança no trabalho. Tendo em vista, pessoal, de que a quarta fase do social já iniciou, relativa a janeiro de 2023 para frente, e ainda restam muitas dúvidas. Então, para os municípios, não só o RH, mas o município como um todo, estar ciente, tranquilo, né, quanto aos dados enviados, ou que vão ser enviados, que estão corretos e regulares em relação ao social, né, relacionados à saúde e segurança do trabalho dos servidores públicos municipais, tá? Dia 21 do 11, então, um outro evento importante, onde o público mais direcionado são os prefeitos, advogados, secretário, toda a equipe de confiança aí da gestão. Estaremos trazendo o doutor Luiz Bessa Neto, que é do escritório lá do doutor Edinando Brustolin, que já trabalhou com nós, tá? Ele vai falar sobre a administração pública nas eleições de 2024. Então, quais os cuidados, as exigências, então, que nós temos que observar agora a partir de 1º de janeiro de 2024. Por exemplo, mudou a regra do gasto com publicidade, como é que está a questão do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em relação a fake news, enfim, todas as situações aí que precisam ser observadas pela administração pública em relação ao ano eleitoral. Nessa data também, no dia 21 do 11, né, que a gente vai falar sobre o ano eleitoral, a gente vai observar o projeto de implantação da LGPD nos municípios. Então, vai ser entregue ao prefeito como está hoje o processo de adequação dos municípios da LGPD, né, principalmente em relação aos mapeamentos de dados, onde foi identificado cada serviço, cada base legal de cada serviço, de cada documento que é solicitado. E para complementar, no dia 4 de dezembro, estaremos fazendo uma capacitação de LGPD na prática. Bem importante que os senhores participem, o encarregado, a gente vai estar entrando em contato com cada município para trazer aí a pauta dessa capacitação. Tem tido nos municípios vários questionamentos do Ministério Público, questionários do Tribunal de Contas, enfim. Então, vai ser uma capacitação em relação ao LGPD na prática atual, do dia a dia dos municípios, tá? Dia 4 de dezembro. E para finalizar o ano com chave de ouro, né, a gente sabe que 29 de dezembro é o prazo para a lei de utilização da lei 8666, né? A lei de licitações. Então, dia 13 e 14 de dezembro, estaremos fazendo reunião técnica, uma capacitação técnica. Também a pauta a gente vai estar divulgando sobre a nova lei de licitações. Tá? Então, assim, vai ser um encontro importante para saber se todos os procedimentos necessários para adequação à nova lei de licitações foram adotados pelos municípios. Ok, pessoal? Então, são essas as capacitações previstas ainda em 2023 aos senhores. Fica o convite para participar desses eventos. E claro que o objetivo do Grupo Público é cada vez mais estar contribuindo aí com o aperfeiçoamento das equipes técnicas, bem como proporcionar a todos os senhores segurança, tranquilidade aí na tomada de decisões. Ok? Apresentada aí as nossas capacitações 2023, né, prevista para 2023, pedir só a apresentação de um assunto antes de entrar no nosso assunto principal, que é uma decisão do STF, então, que foi publicada na semana passada, em relação à criação de cargos em comissão
relacionados aí ao controlador geral, ao secretário de controle interno, enfim, cargos em comissão, né, cargo de servidores em comissão, que possuem um caráter de chefia, direção e assessoramento, né, e que o STF, mais uma vez, firmou seu entendimento pela impossibilidade de ser cargo comissionado. Então, um dos argumentos é que lá no artigo 74 da Constituição Federal, os responsáveis do controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade, eles, sob pena de responsabilidade solidária, né, eles precisam dar conhecimento ao Tribunal de Contas, por exemplo, de irregularidade ou ilegalidade. E tendo em vista essa situação, configura que o cargo de controlador interno, ele não tem qualquer relação de confiança com os gestores, com os superiores, por isso que não se equipara a um cargo de confiança, uma relação de confiança com o seu superior, com o prefeito, né, o secretário, enfim. E dessa forma, né, prevalece aí o tema de repercussão geral 1010 do STF, pela impossibilidade aí de criação de cargo de controlador geral no formato comissionado, devendo aí prevalecer o cargo efetivo com provimento por meio de concurso público. Ok, pessoal? Todo mundo me ouvindo, tudo certo? Qualquer coisa, por favor, fiquem bem à vontade para usar o microfone ou para usar o chat aí, fazer comentários, perguntas, e depois a gente volta a conversar sobre outros assuntos que, se houver interesse aí dos municípios. Podemos ir para o nosso assunto principal, então? Vamos lá, então, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o processo 2300264603, né? Um monte de número, né? Mas que decidiu aí, que gerou a decisão aí do Tribunal de Contas de Santa Catarina, da decisão 1647, e que transformou em um prejulgado que a gente vai ver na sequência aí, o prejulgado do Tribunal de Contas de Santa Catarina, né? Em relação ao assunto, tá? E essa decisão 1647, ela trata, então, da relação dos municípios com os bancos privados, né, e entre os bancos cooperativos, e também trata, claro, dos bancos oficiais. A gente sabe que ali no município, no dia a dia, existe uma pressão, uma relação comercial, digamos assim, dos bancos para que os municípios coloquem dinheiro investido nos bancos. Existe uma amostra, e eu acredito que até favorecendo o órgão público, né, com percentuais de ganhos melhores do que os bancos oficiais, com taxas reduzidas em relação aos bancos oficiais, ou até taxa zero, né, de custo, né. Claro, pessoal, que tem toda uma outra relação comercial, porque a partir do momento que você paga a folha, por exemplo, no banco privado, tende aí os servidores públicos se direcionarem mais a esse banco privado, tornar-se clientes desse banco privado. Então, tem ali, sim, uma relação intrínseca comercial e que para o órgão público pode não custar nada, né? Pode ser muito mais econômico do que ter um banco oficial, mas tem o interesse comercial, sim. É o mesmo caso lá dos cartões que a gente usa pro Vale Alimentação, né? Você tem o cartão, você não tem custo nenhum, você tem inclusive desconto, mas existe um interesse comercial, porque quem administra o cartão vai receber um percentual do supermercado onde as pessoas vão comprar, né? Então, aí, é nesse sentido aí que essa consulta, então, o tribunal se manifesta em relação a esse assunto. Enfim, esse processo ele surgiu por meio de uma consulta aí do Banco Sicoob, tá? Ele solicitou ao Tribunal de Contas que fosse feita uma revisão dos prejulgados, dizendo aí que estaria gerando algumas dúvidas, insegurança nos gestores municipais, porque a redação da Lei Complementar 130, lá de 2009, foi alterada pela Lei 161 de 2018 e pela Lei 196 de 2022, e também as normas, a resolução da CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, ele, no posicionamento do Sicoob, nessa consulta, então, ele dizia que permitia os municípios a manter sua disponibilidade de caixa em cooperativas de crédito. E aí, então, pedindo que o tribunal fizesse a revisão desses prejulgados, para ver qual o atual entendimento do tribunal, né, depois de que houve essa alteração aí em agosto de 2022, né, que é a Lei 191, Lei Complementar 191, alterou a Lei 130, e também a Resolução 5.051 de 2022, do Conselho Monetário Nacional, tratou do assunto, tá? O Ministério Público de Contas, né, junto ao tribunal, também se manifestou no processo, tá? Teve entendimento.
Eu vou fazer um breve histórico para vocês. Eu gostaria que os senhores estivessem presentes até o final, porque a conclusão, para entender o assunto mesmo, vai ser só no final. Eu vou fazer um breve histórico, passando aí o entendimento do Tribunal de Contas no decorrer da mudança da legislação, tá? Então, assim, o que que acontece, tá? O tribunal se manifestou que, de início, né, antes de 2009, dessa lei complementar 130, lá de 2009, de início, não tinha essa questão de investir em banco privado, tá? Os entes federados só poderiam fazer investimentos, né, disponibilidade de caixa depositada, né, em bancos públicos. E esse entendimento, essa exigência de que só pode em banco público, e aí preste atenção nisso, que vocês vão precisar, com certeza, aí numa conversa com o prefeito depois, com os bancos depois, porque a gente sabe que eles têm aí buscado informações e tentado contratar com o poder público na região, né? Então, assim, ó, artigo 43 da LRF, pessoal, anotem aí, artigo 43 da LRF, e artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal e o artigo 43 da LRF. É ali a base legal que fundamenta, então, que os órgãos públicos poderiam fazer aplicações financeiras, depósitos de caixa só em bancos oficiais, bancos públicos, tá? Então, agora vamos transcorrer um pouquinho durante o processo aí do Tribunal de Contas, né, que gerou o novo prejulgado. Passada, né, a longa data aí, a matéria é estudada já há tempo pelo Tribunal de Contas, tá? Sempre se entendeu, claro, que pagamento de salário, fornecedores, recebimento de tributos era possível, né? Era possível, desde que tivesse processo licitatório, mas não era admitida, então, disponibilidade de caixa, tá? No decorrer do passar do tempo aí, conforme a legislação foi mudando, em 2019, o Tribunal de Contas ele emitiu o prejulgado 2213. Como regra geral, lá no prejulgado 2213, o tribunal insistiu dizendo que a disponibilidade de caixa dos municípios devem ser depositada em instituição financeira oficial e, em caráter excepcional, admitida em estabelecimento de cooperativa de crédito. Daí, já baseada, então, né, na Lei Complementar 130, de 2009, e na Lei Complementar 161, de 2018. Então, veja que em 2018, a Lei Complementar 161, que alterou a 130, fez com que o tribunal se manifestasse dessa forma, que, como regra geral, continuava o município depositando em banco oficial e que, excepcionalmente, poderia estar em cooperativa de crédito. Logo em seguida, do prejulgado 2213, então o tribunal publicou o prejulgado 2339, que veio explicar esse caráter de excepcionalidade, que em caráter excepcional poderia estar em cooperativa de crédito. Então, no prejulgado 2339, o tribunal veio dizer assim, ó, pode ser realizado depósito de investimento em cooperativa de crédito quando não houver banco oficial no município, quando não tiver agência, vocês lembram disso? Então, assim, quando não tinha agência, era possível, então, o entendimento do tribunal fazer aplicações em cooperativa de crédito. Claro que com prudência, atendendo os requisitos do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, né? E aí tinha uma resolução que era a 4659 de 2018, tá? Na época, ok? Depois disso, pessoal, depois desse entendimento da jurisprudência do tribunal, de que excepcionalmente poderia estar em cooperativa de crédito, nada mudou em relação ao LRF e o artigo 64, parágrafo 3º da Constituição Federal, que continuou, então, né, dizendo que os municípios devem depositar disponibilidade em instituição oficial, exceto caso previsto em lei, tá? Aí vamos ver essa exceção daqui para frente, como é que ficou. Ocorre que agora, em novembro de 2022, o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, ele expediu a resolução 5.051, tá? Tendo em vista essa alteração da Lei 130, né? Então, ele veio regulamentar aí a Lei Complementar 196, né, de agosto de 2022, que alterou a Lei 130 de 2009. Tendo um novo regulamento aí para o funcionamento das cooperativas de crédito, trazida, então, por essa legislação. Com base nessa alteração da legislação, em relação ao funcionamento das cooperativas de crédito,
E com base nessa consulta realizada aí no Tribunal de Contas, então a DGE, que é a Coordenadoria de Contas de Gestão do Tribunal de Contas, assim como o Ministério Público, eles se manifestaram em análise dessas normas, né? E aí, eles colocaram lá que entendiam que os municípios podiam depositar, né, seus recursos e movimentar recurso em cooperativa de crédito, observadas as regras prudenciais. E aí a gente vai ver em seguida. Pessoal, nessa resolução CMN, importantíssimo, tá? Vocês darem uma olhada, caso for optar pela possibilidade, né? Caso seja possível, no caso específico dos senhores, de investir em cooperativa de crédito, importantíssimo, a resolução 5.051 de 2022, do artigo 6º ao 9, ela trata de requisitos prudenciais e aplicáveis à captação de recursos de municípios. Então, ali tem alguns critérios que, se acaso se tiver a possibilidade de fazer, que a gente vai ver em seguida, né, quem pode e quem não pode, a possibilidade de fazer essa captação de recursos, né, de depositar dinheiro em cooperativa de crédito, tem que observar no edital, né, de licitação, quais são os requisitos prudenciais ali, tanto das leis complementares, 130, 161 e 196, quanto da resolução 5.051 de 2022, tá? Então, tem ressalvas ali em relação à aplicação do recurso público, tá? Quais seriam essas ressalvas, tá? Que, por exemplo, apenas cooperativas de crédito, que são plena e clássica, é que podem captar recursos em municípios. Então, primeiro é identificar e constar isso em edital, que tipo de cooperativa tem no seu município, tá? Lembrando, pessoal, que todas as informações eu vou estar passando o material para vocês depois, tá? Não precisam anotar tudo agora, tá? Depois eu vou passar e encaminhar o material para vocês, ok? Então, lá no artigo 2º, né, da resolução 5.051, consta essa questão de que apenas cooperativa de crédito do tipo plena e clássica é que podem captar recurso dos municípios. E aí, cabe aí o município analisar, né, a cooperativa lá, as cooperativas que podem ou não participar, tá? A DGE, né, então, do Tribunal de Contas, concluiu que caso os municípios, então, optem em manter sua disponibilidade em cooperativa, mesmo assim, os municípios não são considerados associados, tá? A essa instituição financeira, então, eles não são considerados associados. E também, pessoal, para mitigar risco, né, esses recursos que ultrapassam aí o fundo garantidor, e aí, hoje, a informação que se tem é que o fundo garantidor é 250 mil por CNPJ ou por CPF, né? E aí, o que seria o fundo garantidor? É aquele valor que, caso dê algum problema de falência, né, algum problema com a cooperativa, o município não vai perder dinheiro, porque o Banco Central garante, tá? Então, esse valor, hoje, de nosso conhecimento, está limitado em 250 mil reais. Então, qualquer valor que ultrapasse esse valor esteja aplicado em instituição financeira cooperativa, tá? Ele deve ser aplicado em título público pós-fixado, Tesouro Selic, né? Com a possibilidade do município consultar o seu saldo em tempo real, tá? Então, tudo isso vai estar lá na resolução 5.051 de 2022. Também que para captar recursos dos municípios é necessário que as cooperativas aí aprovem isso em Assembleia Geral, tá? Que cumpra os requisitos mínimos, né? Tem aprovação em Assembleia Geral. E, claro, pessoal, é vedado se na cooperativa que o município que esteja participando, porque não precisa ser só do município de vocês, né? Que esteja participando, prefeito, vice ou secretário, seja diretor ou membro do conselho de administração. Então, nesse caso, essa cooperativa fica impedida de receber, de captar recursos públicos, tá? E o TCE, então, afirma aí, a gente não tem conclusão ainda até o momento agora, né? Vamos aguardar agora os próximos passos aqui do material. Então, o tribunal ainda afirma que quando vocês for selecionar, então, o município não pode só considerar aspectos financeiros, como remuneração, como custo, mas também os riscos aí envolvidos, né? Tem que ser uma coisa segura, porque tem uma responsabilidade do gestor, né? Um zelo aí com os recursos públicos também, tá? Com base, então, nesse material da resolução 5.051, então, o relatório técnico da DGE elaborou esse relatório técnico com essas considerações, e aí o relator ponderou o relatório do Ministério Público, o posicionamento do Ministério Público, da DGE, e concluiu. E aí agora a gente vai, então, discutir qual é a conclusão aí do relator do Tribunal de Contas que deu aí, então, origem ao novo prejulgado do tribunal em relação a esse assunto, tá? A conclusão do relator é de que
a legislação das leis complementares 130, 161, 196, que é de 2022, tá? Ela se refere à captação de recursos dos municípios, assim como a resolução essa 5.051 de 2022. Ela trata, então, do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, tá? Ela trata das instituições financeiras constituídas na forma de cooperativo de crédito, ou seja, essa legislação se aplica às operações de cooperativas de crédito, certo? Vamos voltar aqui. Lei Complementar 130, 161 e 196 são matérias, e as resoluções do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, a 5.051, elas tratam de matéria das instituições financeiras de cooperativa de crédito, ou seja, elas regulamentam a atuação das operações das cooperativas de crédito. E, claro, que não interfere de maneira alguma na atuação do município. Por quê? Porque nos municípios existem duas leis que tratam de finanças públicas, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320. E a Lei 130/2009, que é a lei original, depois teve as alterações, ela nem sequer cita a LRF, que é a Lei Complementar 101/2000, né? Ela nem sequer cita, ou seja, ela se aplica às cooperativas, não aos municípios. Então, pessoal, o que o tribunal concluiu, em resumo, é que o fato de que a Lei 130/2009 e as resoluções permitirem às cooperativas de crédito a captar recurso dos municípios não significa que os municípios estão autorizados ou liberados para promover a contratação de cooperativa de crédito. Então, chegamos aqui num patamar agora de análise que entrou não só custo-benefício, onde é melhor depositar, se tem ganho, se não tem, o que é melhor para o município, e nem de riscos, mas de competência para decidir pela aplicação ou não em cooperativas de crédito. Então, base legal, vamos lá, pessoal, vamos recapitular. As leis complementares 130, 161 e 196, né? Elas regulamentam a atividade e se restringe às operações de cooperativa de crédito e permite às cooperativas de crédito, salvo aquelas ressalvas e aquelas exigências que tem lá, a captar recursos dos municípios. Porém, não autorizam, né, o município a depositar dinheiro lá, ok? Vamos agora às ressalvas, às ponderações, tá? O artigo 164, parágrafo 3º da Constituição, e o artigo 43 da LRF, que nós falamos lá no início da reunião, ainda continuam vigentes, não sofreram nenhuma alteração, e eles continuam dizendo, definindo, dispondo, de que o poder público deve aplicar os seus recursos em bancos oficiais, ok? Então, recapitulando, apenas a Lei 130 apenas autoriza as cooperativas a captar recurso, mas não permite os municípios a depositar, tá? O Tribunal de Contas, no processo, ele lembra ainda que a própria excepcionalidade, tá? Aquela excepcionalidade que tinha lá prevista no prejulgado, que admitia depósito dos municípios em cooperativa de crédito, né? Quando não tem banco oficial no local, lembro dessa... que, como regra geral, tem que aplicar em banco oficial. Excepcionalmente, e daí é quando não tem banco oficial no município, é permitido aplicar disponibilidade em cooperativa de crédito. Então, ele lembra que essa própria exceção, ela não está prevista em lei, né? Porque lá no artigo 64, parágrafo 3º da Constituição, diz assim, que é obrigatório aplicar em bancos oficiais, exceto o previsto em lei. Então, essa exceção não está prevista em lei. E essa lei 130, que a gente fala antes ali, as suas alterações, não é a mesma lei que está lá prevista no artigo 64 da Constituição, tá? Então, por que surgiu essa excepcionalidade aí jurisprudencial quanto à possibilidade, quando não tem uma agência nos municípios, de poder aplicar dinheiro, então, em bancos cooperativos? Porque naqueles municípios que não tem agência,
o Tribunal de Contas entendeu que isso geraria consequências negativas para as transações dos entes federados, dos municípios. E aí, então, se passou a permitir, mesmo sem previsão em lei, que se fizesse, então, depósitos em cooperativas de crédito, tá? E nesse contexto também, pessoal, o tribunal cita lá de que o próprio STF, há muito tempo, já vem definindo, desde 2012, então faz mais de 10 anos, já tem decisões de que você fazer um depósito no banco cooperativo para pagar salário, ou você arrecadar um tributo no banco cooperativo, ou para pagar fornecedor, é diferente do conceito de disponibilidade de caixa, de você colocar lá um depósito para investimento, ok? Então, por exemplo, se o município tem uma licitação que ganhou lá um banco cooperativo, vocês fazem um depósito lá de 500 mil, e esse depósito vai sair no dia seguinte ali para pagar fornecedor, para pagar folha, não é essa a vedação. Isso pode, é diferente do que você aplicar recurso para obter rendimento em bancos cooperativos, ok? Então, assim, essa questão de você depositar para pagar fornecedor, ele não se enquadra, ele não afronta o artigo 64, parágrafo 3º da Constituição. É diferente de aplicar disponibilidade de caixa em banco cooperativo, tá? O STF também, ao longo do tempo, concluiu, pessoal, que só a União é que pode regrar o parágrafo 3º do artigo 64 da Constituição. Então, não pode os municípios, os estados, fazer uma lei lá na Câmara, por exemplo, autorizando o município a aplicar em banco cooperativo. Não, não pode. Só a União é que pode alterar, aí, então, regrar por lei complementar, uma lei específica ou uma outra lei, alterando a LRF, a Constituição, né? Seria uma emenda constitucional, em relação a essa prerrogativa que ainda hoje prevalece, que os recursos oficiais devem ser aplicados em banco oficiais, tá? E o próprio Tribunal de Contas se manifesta que mesmo depois da alteração em 2022, ali, pela lei complementar, que alterou a lei 130, né? Essa lei, ela não tem competência para dar essa autorização aos municípios a investir dinheiro, então, depositar dinheiro para investimento em cooperativas de crédito. Então, o próprio tribunal se manifestou que, em pesquisas dessas últimas decisões do STF, o entendimento é que essa lei 130, ela se restringe às cooperativas de crédito, ela não se aplica necessariamente aos municípios. Tanto que na resolução 5.051, o artigo 1º, ele é claro, ele diz assim, ó, essa resolução dispõe sobre a organização e funcionamento de cooperativas de crédito, tá, gente? Então, no caso dos municípios, o artigo 64 ali da Constituição é que regra, o 43 da LRF, o artigo 64, especificamente, ele está lá no capítulo 4 da Constituição Federal, do Sistema Financeiro Nacional, e enquanto... desculpa, no capítulo 2, tá? Da Constituição Federal, que trata das finanças públicas. Isso. Então, o artigo 64 da Constituição, ele está lá no capítulo 2, que trata das finanças públicas. Enquanto a parte da Lei Complementar 130, que veio regrar, então, a questão das cooperativas de crédito, ela se encaixa lá no capítulo 4 da Constituição Federal, que trata do Sistema Financeiro Nacional, mais especificamente ali a ordem econômica financeira. Então, são matérias diferentes, tá? São matérias diferentes, então o entendimento do tribunal permanece como anterior, tá? Em resumo, então, né, voltando, recapitulando, nós temos duas leis que tratam de finanças públicas, LRF 4.320, teria que ter uma nova lei, então, regrando ali o artigo 64, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá? Pessoal, em rigor, tá? Em rigor, de acordo com a análise do processo do Tribunal de Contas, permanece a regra do depósito de disponibilidade de caixa em instituições financeiras oficiais, instituição financeira pública, tá? Não tem lei nacional autorizando promover tais depósitos em cooperativas de crédito ou instituições financeiras privadas, ok? Contudo, conforme a gente falou lá no início, a questão da excepcionalidade, quando não tem agência no município, tá? Ainda que sem expressa autorização em lei, né? Ainda que isso não consta em lei, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, assim como diversos outros tribunais, tá? Constam no processo de entendimento da decisão, eles passaram a admitir, então, que os municípios façam esses depósitos de investimento em bancos cooperativos quando não existia agência de banco público no território do município, ok?
Então, continua, né, a exceção, mesmo que não haja previsão legal, mas continua a exceção, entendimento do tribunal, da possibilidade, quando não tem agência de banco público no município, que os municípios possam depositar, então, recursos públicos em agências cooperativas. Vale dizer, não ficaria restrito a agências cooperativas do seu município, ok? Então, acerca dessa questão de contratar agência para o caso, então, de serviço, então já fica definido, né? Então, se é banco oficial, tanto na Lei 8666, artigo 24, quanto no artigo 75 da nova Lei de Licitações, pessoal, é permitida a contratação de banco oficial por meio de dispensa de licitação, ok? Agora, para fins de instituições financeiras privadas, e aí inclui-se as cooperativas de crédito, a dispensa de licitação, a exigibilidade, a compra direta, ela não é permitida, ela não tem amparo legal. Então, não tem hipótese, né, de que a lei preveja esse tipo de situação, ok? Ainda que admitida, então, essa contratação por licitação, a contratação de cooperativa, né, para prestação de serviço, ou qualquer, tu vai contratar um serviço de banco, né, pode participar uma cooperativa ou um outro banco. Mas, então, ainda que permitida a contratação de cooperativa para prestar o serviço, e que nessa contratação inclua a disponibilidade de caixa, porque no município de vocês não tem agência, só nesse caso, quando não tem agência, né, aí, então, impõe-se a realização de licitações, de licitação, de processo de licitação, tá? E aí, nesse processo de licitação, vocês não vão poder se restringir apenas a interessados de abrangência do próprio município. Então, vamos recapitular. Se é banco oficial, processo de dispensa de licitação. A Lei 8666, artigo 24. Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações, artigo 75, ok? Se vocês for contratar, fazer licitação para serviço, para administrar a folha, para arrecadar tributos, para pagar fornecedor e qualquer outro serviço bancário que lá na tesouraria é utilizado, então, não é permitido compra direta, dispensa e elegibilidade, tá? É processo licitatório, ok? E, nesse caso, vocês não tenham agência bancária de banco oficial no município de vocês, então, nessa licitação, vocês podem incluir a disponibilidade de caixa. E, porém, deve, claro, o edital abranger todas aquelas ressalvas previstas em leis, né, como o serviço tem que ser cumprido, né, atendido e etc. E também, o edital não pode se restringir apenas interessados do território do município de vocês. Ok, pessoal? Então, por fim, o Tribunal de Contas, então, revogou o prejulgado 2213 e 2339, que a gente viu lá no comecinho da reunião, que dava excepcionalidade, dizia que em regra geral, né? Revogou os dois prejulgados e publicou o prejulgado 2381, né? Que diz que, então, os serviços de pagamento de despesas do município, como salário, né, recebimento de tributos e outras receitas, será preferencialmente contratado com órgão público, e que quando houver banco público, quando houver unidade no seu território, né? E que quando não houver, então, aí você pode contratar disponibilidade também com cooperativas de crédito, ok? Cooperativa de crédito, então, mediante processo licitatório, contratar estabelecimento bancário da rede privada ou cooperativa de crédito pelo Banco Central, tá? Daí lá no prejulgado ele diz assim, salvados recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, que deve ser mantido em bancos públicos na forma prevista em 2021. Pessoal, aqui, lá no artigo 21 da Lei do Fundeb, parágrafo 9, a vedação de transferência para bancos privados não se aplica aos governos, tá, municipais, no caso, né, que vão viabilizar o pagamento de salários, vencimentos, benefícios, ou seja, só para salários, benefícios, né, vencimentos. Não, aqui não trata essa exceção à regra do caso de fornecedores. Então, não se aplica essa vedação de tirar do banco oficial se caso no município tenha esse serviço contratado, né, da administração da folha com banco privado. Então, também pode ser feito com os recursos do Fundeb, tá? Essa licitação do serviço do pagamento da folha dos recursos do Fundeb, exclusivamente a folha, não entra aqui os fornecedores, pelo menos a lei não traz nada em relação aos pagamentos de fornecedores que vocês usariam lá com os 30% do Fundeb, tá?
O pré-julgado 2381, né, que é agora do mês 9, tá, de 2023, ele também diz que o município ele pode conceder a exclusividade de suas contas correntes e serviços a uma única instituição bancária, desde que realizada, então, por licitação, salvo, né, se for dispensa, que daí é o banco oficial, né, não tem necessidade de autorização legislativa da Câmara de Vereadores, porque é uma matéria típica aí do Poder Executivo, tá? Também traz a ressalva do Fundeb, mas é o caso que a gente acabou de falar, né? Se eu tenho contratado o parágrafo por licitação, o serviço da administração da Folha, o parágrafo 9 do artigo 21 da Lei 14.113, que é a lei do Fundeb, vai me permitir, ok? E aí, o pré-julgado ainda traz que, como regra geral, nos termos do artigo 64, parágrafo 3º da Constituição e o artigo 43 da LRF, as disponibilidades caixa dos entes municipais devem ser depositadas em instituições financeiras oficiais, tá? E aí venha só quando vocês não têm, então, instituição financeira no município, tá? Tem-se admitido os entes municipais realizar depósito de disponibilidade em caixa em cooperativa singular de crédito, integrante em categoria plena e clássica, que a gente falou antes, né, que vocês precisam observar se forem terceirizar, tá, o serviço, no território do município, selecionada mediante processo licitatório, tá, observada toda a regra do Conselho Monetário Nacional, né, e das leis complementares, tá. Que no caso das instituições oficiais podem ser dispensa de licitação, né, e mesmo que as instituições financeiras não oficiais, incluindo cooperativa de crédito, ainda que elas sejam únicas no território, a dispensa ou individualidade não cabe ali, tem que licitar. Ah, mas eu só tenho uma cooperativa de crédito no território. Não importa, tem que licitar, ok? Mesmo que haja apenas uma cooperativa de crédito no território do município. Esses eram os itens 1 a 6 do pré-julgado, e aí o pré-julgado 7.8, o item 7.8 do pré-julgado vai tratar sobre disponibilidade de caixa dos regimes próprios de previdência. Eu não vou entrar, já estamos no nosso horário agora, 2h40, 14h40, eu não vou entrar nessa parte, que a gente só tem um município que tem regime próprio de previdência, a gente vai tratar diretamente com eles. Pessoal, falei um pouco rápido, porque é bastante informação, aqui eu só tenho um checklist que eu estou passando para ir tratando com vocês, e já estamos no horário aí das 14h40, que eu costumo brincar que gringo fala com as mãos, né? Então, deu aí 40 minutos exatamente. Temos algum questionamento? Alguém gostaria de falar alguma coisa, de participar? Nada, então, pessoal. Então, caso tenha alguma dúvida depois, alguma situação, se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente, tá? A gente está à disposição dos senhores. A ideia é tentar clarear um pouco mais esse entendimento aí do processo que gerou o pré-julgado 2381 do Tribunal de Contas em relação à relação aí jurídica do município com as cooperativas de crédito, com os bancos oficiais. Então, não mudou muita coisa em relação ao entendimento anterior, tá? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Então, convidar os senhores amanhã, então, nós vamos estar falando aqui, deixa eu pegar a pauta aqui, já passei para vocês ali no grupo, né? Então, amanhã nós vamos estar falando sobre saúde, educação e Fundeb pessoal nas contas de 2023. Então, o que mudou em relação aos índices, o que precisa ser observado para que chegue 31 de dezembro e os municípios estejam tranquilos em relação a esses índices, ok? Por favor, dia 5/10, na quinta-feira, Emenda Constitucional 109, 2021, e o impacto do artigo 67A no seu município. Assunto importante, pessoal. Principalmente para aqueles municípios que pretendem contratar a operação de crédito. Então, não só agora, mas para futuro. Então, bem importante, se os senhores, principalmente os contadores, puderem participar, porque vai ter um impacto direto aí na elaboração do orçamento, na classificação das despesas, tá? No dia a dia aí, nas compras de vocês. Ok? Então, por favor, se puderem participar para que a gente trate desse assunto aí na quinta-feira. E na sexta-feira, então, dia 6, aí a gente vai estar falando, então, da REINF, aí, tira dúvidas com vocês, porque agora, então, é para valer, né? Nesse mês, aí as informações vão subir, e aí a gente está à disposição para assessorá-los sobre esse assunto da melhor forma possível também. Pessoal, seria isso, então?
Um abraço a todos, agradecer a presença de todos. Fica aí o nosso carinho e o nosso convite para que estejam sempre participando aí dos nossos eventos, da programação 2023 que foi passado anteriormente, ok? Um abraço, tudo de bom, à disposição dos senhores.